Olá novamente, pessoal. A partir de hoje, eu vou iniciar uma série completamente diferente de vídeos. Eu acredito que vai ser diferente de tudo que você já viu. A minha ideia é, a partir de hoje, contar um pouquinho da minha história, mas não dando ênfase a isso, mostrando todos os equipamentos que eu tive durante a minha vida de músico. Dos equipamentos que eu mesmo não batia foto, eu arrumei uma foto de um equipamento semelhante ao que eu tive. Espero que vocês gostem. Bom, tudo se iniciou, no meu caso, por volta de 1977. Eu era um menino, uma criança, né? Assim como muitos meninos, não ligava para música, não ligava para nada ainda nessa idade, muito novo. Só queria saber de chutar bola, as coisas normais de uma criança. Acontece que faleceu um grande cantor em 1977, Elvis Presley. E a televisão ficou o dia inteiro noticiando a morte dele, mostrando vídeos, mostrando músicas. Eu na época tinha 6 anos, então imagina aquilo, uma tarde inteira eu fiquei assistindo aquilo. É uma época que eu assistia bastante televisão, né? Brincava, assistia televisão, comia em frente à televisão, coisas normais, né, para uma criança. E noticiou isso o dia inteiro. Eu vi muita gente chorando, aí nos noticiários eles deram ênfase total a isso e botaram pedaços de show, pedaços de apresentação, coisas do gênero. Bom, eu não preciso nem dizer que aquilo mexeu com a minha cabeça. Meu pai, durante muito tempo da sua vida, ele trabalhou em gravadoras de disco. Ele era representante, então ele era uma pessoa que ia até as rádios, entregar discos para DJs, indicar qual música seria trabalhada pelo artista, coisas assim. Então ele viajava bastante. Curiosamente, meu pai trabalhava na RCA Victor, que era a gravadora do Elvis Presley, ou a representante dele no Brasil naquele momento. Existiam alguns discos que o próprio representante tinha. Então meu pai tinha vários discos do Elvis. Imagina o que aconteceu quando eu descobri isso, né? Associei uma coisa a outra. Por meu pai trabalhar numa gravadora, obviamente que na minha casa nós acabávamos por ouvir todo tipo de música, sempre, né? Meu pai, assim, quando eu era criança, cantou muito na noite, profissionalmente, né? Ele inclusive chegou a ser convidado para gravar um disco. Mas o negócio do meu pai não era o profissionalismo na música. Ele queria mesmo fazer isso só por diversão. Ele nunca levou tão a sério. Ele inclusive tinha uma voz muito bonita. Ele cantava muitas músicas do Nelson Gonçalves, algumas serestas. E eu não associava, né, música a esse tipo de informação. Tanto que quando começou essa minha paixão pela música, pelo Elvis em destaque, ele me deu meu primeiro violão, um Giannini. Eu estraguei completamente esse violão. Durou pouquíssimo tempo na minha mão. Eu ainda peguei uma caneta e rabisquei Elvis. Eu nem sabia escrever direito, eu copiei do disco. Acabei com o instrumento. Hoje ele valeria provavelmente um bom dinheiro, né? Bom, então comecei a ouvir muito Elvis, muito Elvis, muito Elvis. E comecei a me interessar muito por música em geral, por causa do Elvis Presley. Agora eu vou dar um pequeno salto na história. Todo esse interesse não me despertou nada por um instrumento musical. Eu cheguei até a fazer uma vez uma aula de piano com uma vizinha, mas como o piano é um instrumento extremamente caro, né, e assim, fiz uma aula, achei legal. Meu pai não iria comprar um piano porque eu gostei, né, de uma aula. Era uma coisa que precisaria ser mais trabalhado. E assim, quando ele me perguntou se eu queria mesmo, eu ainda estava com 9, 10 anos, eu não levei muito a sério. Falei que não, que tudo bem, não fazia questão daquilo. Bom, aí nós vamos avançar um pouco na história. Eu estava com provavelmente entre 12 e 13 anos quando eu comecei a minha vida na música. Eu, como muitas crianças ou adolescentes brasileiros, eu achava que eu tinha talento para o futebol. Eu morava numa casa que em frente à casa, realmente atravessando a rua, tinha um campo. Então eu jogava futebol o dia inteiro. O dia inteiro, o dia inteiro, o dia inteiro. Bom, o que aconteceu? Num fim de semana, né, assim, nós tínhamos a nossa turma de amigos e a gente se reunia sempre no final da rua, porque era uma rua sem saída, para ficar batendo papo. E num domingo, apareceram 2 irmãos gêmeos para jogar a bola com a gente. Eles eram novos no bairro, e eles bateram a bola com a gente, 2 caras muito legais, né, eles eram até um pouquinho mais velhos e tal. E assim, a turma gostou tanto deles, né, a nossa turminha, vamos dizer assim, que nós convidamos eles para voltarem à noite. Que a gente falava para eles, né, que depois do futebol, a gente jogava futebol até escurecer, não tinha iluminação,
Cada um ia para casa, tomava um banho e a gente se reunia para ficar batendo papo, né? Então tinha os caras, tinha as meninas, então a gente ficava lá batendo papo. O que aconteceu? Chegou a noite, esses dois irmãos apareceram e eles trouxeram um violão a tiracolo. E começaram a tocar várias músicas que eu ouvia no rádio. Aquilo gerou em mim um sentimento confuso, porque, acreditem, eu não fazia esse tipo de associação. Meu pai, ele arranhava um pouco o violão, mas ele tocava algumas músicas do estilo que ele gostava e que, sinceramente, na época não me atraíam. Quando eu vi esses dois irmãos, um tocando e cantando, o outro só cantando, músicas que eu ouvia no rádio o tempo inteiro, eu estava muito ligado em músicas do Elvis, eu falei, que é isso, né? Aí eu fui entender realmente, né, o porquê de um violão, ou pelo qual comecei a me interessar. E teve um detalhe muito interessante nisso. Todas as menininhas da turma já grudaram nos dois ali, né? Eu falei, nossa, olha só que coisa interessante, né? Além de ser uma brincadeira muito legal, né, de você reproduzir sozinho e cantar uma música que você gosta, as menininhas ficaram todas em volta, falei, nossa, que legal. Então, a partir dali, eu fiquei na orelha do meu pai. Ele já tinha um violão, mas o violão do meu pai era profissional. Mesmo ele tocando só por hobby, ele comprou um dos melhores violões da época. Na verdade, ele tinha esse violão desde 1977. Foi o ano que o Elvis morreu. Eu fui me interessar por isso mais ou menos em 83, 84, ali, 82, 83, não sabia exatamente a data. Então, ele não deixava eu pegar naquele violão. Era um violão maravilhoso, tá? Que por acaso está comigo aqui na minha frente até hoje. Ele me presenteou esse violão. Mais pra frente eu vou contar um pouquinho dele. É um violão fantástico de nylon. Mas ele não podia dar aquele violão na mão de um menino que já tinha estragado um violão bom, né? E eu fiquei ali, não, pai, porque eu quero aprender, eu quero aprender, eu quero aprender. Ele me deu um violão. Ele arrumou um violão muito parecido com esse que eu tenho em mãos, tá? Não é ele, infelizmente. Era um violão chamado Giannini Trovador. É este que vai aparecer a partir de agora na foto para vocês. Então, esse violão foi onde eu dei os meus primeiros passos. Primeiros e muitos, né? Porque ele me acompanhou por muitos anos esse violão. Ali eu comecei toda a minha saga de aprendizado, porque o meu pai não tinha nem paciência para me ensinar um pouco que ele sabia. E o que aconteceu? Para que eu conseguisse dar os meus primeiros passos, eu recorri às revistas de cifra. Não existia nenhum professor, ou aqueles irmãos mesmo que vieram, eles sabiam tocar bem pouco, era assim o suficiente para diversão, e sempre acompanhados por revistinha. E eu peguei esse violão que meu pai me deu e comecei a tentar sozinho, e fazendo acordes, né, as famosas posições, e ali sem técnica nenhuma. E por muito tempo foi isso que eu pratiquei. Não tinham exercícios, não tinha nada. Era simplesmente as revistinhas de música e eu ali tentando, né? Então, no meu caso, eu sou praticamente, vou dizer praticamente, porque mais à frente eu tive acesso a livros, vídeos, mas eu sou um autodidata, porque eu fui tentando por conta, e colocando o dedo, e fazendo força, e sofrendo com a pestana, tudo aquilo que todo iniciante passa, eu também passei. Eu acho até muito curioso quando alguém me procura hoje e fala que não tem talento. E eu sempre digo para as pessoas, o talento que a gente tem é em querer aprender, em ter a paciência para ficar praticando. Bom, essa história de hoje vai ficar por aqui então, no violão e nas revistas, tá? Que foram o início de tudo, onde eu comecei ali, eu queria muito tocar músicas do Fábio Júnior, que eu mais gostava na época, eu tinha 12 anos, né? E o Fábio Júnior estava fazendo muito sucesso já na época. Então eu coloquei como meta uma música dele, tá? Então a história chega até esse ponto. A primeira vez que eu consegui tocar uma música do Fábio Júnior. Foi muito sacrifício, muito trabalho puxado, eu ficava horas praticando, inclusive o pessoal do futebol começou até a me encher o saco, porque eu não estava mais querendo saber de futebol, eu estava mais querendo saber do violão, ok? Então, hoje a história vai até aqui, espero que vocês tenham gostado, até a próxima.